gente vai fechar falando de quê? De bumbum. Pois é, só que não é falar propriamente do bumbum. A gente vai mostrar aqui técnicas, vamos falar um pouquinho da cirurgia plástica que envolve os glúteos e o que hoje, né, tem sido feito, que pode dar um resultado bem bacana na região do bumbum. Convidamos ela, mais uma vez, cirurgiã plástica, doutora Tatiana Moura, bem-vinda. Obrigada, Carol. Tudo bem, doutora? Tudo Você ótimo. gostou da minha analogia, que tudo é... que Com tudo certeza, virou né? paixão nacional, e como não, né? Bumbum. A gente fala mesmo porque se é algo aí que os brasileiros gostam, e as brasileiras também, de turbinar os glúteos, isso é um fato. Agora, vamos lá. Primeiro me explique, quando a gente fala de glúteos, ela é uma região dentro da cirurgia plástica, como todas as outras, ou exige aí técnicas diferentes e até um olhar diferente, como é uma região que, obviamente, a gente tem um peso que a gente coloca quando vai deitar, quando vai se sentar. Como é que é isso pensando em cirurgia plástica? Então, a questão da localização, né, a região que a gente vai operar, então tem algumas limitações sim. Então, por exemplo, é muito difícil a gente conseguir associar uma cirurgia de glúteo com uma cirurgia na parte da frente. Tá. Né? Porque a paciente vai ter uma dificuldade de dormir, que lado que vai dormir. Então, por exemplo, prótese de glúteo é uma cirurgia que tem que ser feita quando a gente não vai fazer nada que restrinja a paciente de deitar de bruços. Tá. Né? Então, por exemplo, vai fazer prótese de glúteo com o nariz? Complicado, né? Entendi. Com prótese de mama? Existe, assim, eu sei de alguns profissionais que acabam fazendo, mas eu acho que tem um pós-operatório ali complicado e até piorado, tanto das duas cirurgias. Né? Porque a pessoa tem que ficar, se ela fizer mama e glúteo, ela tem que ficar de lado. Imagina, dias, né? Que não pode ter nenhum tipo de compressão, nem no seio, Vai nem comprometer no o glúteo. resultado, Vai... com certeza. Interessante a gente Né? pensar nessa análise. Em relação ao que você falou de sentar, então a gente, é uma coisa que muitos pacientes têm dúvida, né? Eu vou fazer a cirurgia, como que eu vou sentar, doutora? A gente não... Quando a gente senta, a gente apoia no isquio, que é aquele ossinho de baixo, né? A gente não apoia no músculo glúteo. Entendi, né? é verdade. A gente apoia quando deita, aí sim, então não vai Tá. poder deitar em cima do bumbum. Mas sentar... eu faço uma restrição no começo por causa da cicatriz, para não esticar a cicatriz, mas não porque vai apoiar na prótese, por exemplo, quando a pessoa está sentada. Perfeito. Entendido isso, o nome então dessa cirurgia para colocação da prótese é glúteoplastia De aumento, Tá, porque a gente também pode diminuir. com lipoaspiração. Vamos começar falando então da diminuição e depois a gente vai para a prótese. Como é que seria? Então dá para fazer uma lipo no bumbum, que a ideia é diminuir gordurinha localizada. Isso. Normalmente, quando a gente faz a lipo na região glútea, a gente faz mais nos culotes, Tá. na região em cima, na região do sacro, que deixa eu só Vamos mostrar virar o bumbum. aqui, ó. Então, a gente pode lipar essa região, tem muita paciente que tem gordurinha localizada aqui, a região da cintura, as regiões dos culotes, interno de coxa e a famosa bananinha. Tá. Né? Então a gente faz como se fosse uma moldura, porque é difícil você lipoaspirar ou a paciente querer que lipoaspire a projeção, né? É difícil, né? Que é impossível, né? É ao redor do bumbum, e que isso já dá uma certa empinada no bumbum. Sim, já dá uma arredondada, né? E se tiver muita projeção, a gente pode diminuir, mas lembrando que vai sobrar pele, né? Tá. Então... tem que ponderar isso daí, quanto que eu vou diminuir para não gerar uma flacidez que vai virar uma queixa depois para a paciente. Entendi. Então, mais comum hoje mesmo, que é mais feito e procurado, é a colocação da prótese. Ou enxerto de gordura. Então, a gente tem duas formas de aumentar o bumbum. Tá. Né? Usando a prótese e usando o enxerto. Cada um tem seu prós e contra ali, né? A prótese é um volume fixo, então a gente sabe exatamente, você escolhe a prótese e você sabe exatamente o volume que vai colocar. A gente tem dois formatos, que é o quartzo, que é esse formato que é tipo uma gota. Tipo uma gota, né? A gente escolhe essa distância, a largura e a projeção. Tá. E a gente tem a prótese de glúteo redonda, que a gente só tem duas dimensões, né? Que é a largura e a altura. Então, esses volumes são fixos. Então, a pessoa pode engordar, emagrecer,
Vai continuar igual. Vai continuar esse volume, vai somar o que era engordar e emagrecer do subcutâneo. Ok. Né? O enxerto, ele já é assim, a gente vai enxertar, por exemplo, 300 ml de gordura. Eu não posso afirmar que vão ficar 300 ml de gordura, porque parte desse enxerto pode ser absorvido. Entendi. Né? Com certeza uma parte vai ser absorvida. O quanto vai ser absorvido? Aí depende um pouco do pós-operatório, da qualidade da gordura da pessoa, da técnica que foi empregada, entendeu? Então, tem algumas pacientes que às vezes é muito magrinha, tem um bumbum muito pequenininho, que o enxerto não vai fazer muita diferença, porque só para você ter uma ideia, Carol, essa prótese tem 500 ml. É a maior prótese nesse formato que tem. Tá. Então não é muito comum a gente usar desse tamanho. A maior. Mas não é muito comum enxertar 500 ml também. Entendi. Entendeu? Então o quanto que a gente aumenta no volume com enxerto é mais limitado do que com prótese. Mas, fazendo uma comparação até para o público, então, né, que tem vontade, né, que tem um planejamento até, que quer aumentar o bumbum, o que vai fazer essa decisão, né? O que vai fazer a escolha médico-paciente para a gente escolher o enxerto ou a prótese? Logo me vem na cabeça uma questão, muitas vezes, de uma pessoa que tem uma doença autoimune e que... enfim, preenchimentos com algumas coisas são, né, contraindicados e até ter a prótese no corpo, não é, doutora? Ou o enxerto, se for de algo, de uma gordurinha dela, não seria contraindicado, né? É pra gente debater. Então, as doenças autoimunes têm vários tipos, né? Então, Tá. não, assim, se a gente for falar uma forma global, assim, tem a doença autoimune que é desenflagrada por prótese. Ah, sim. Que aí é outra coisa. Mas, por exemplo, você pega uma paciente que tem um Sjögren, um lúpus, não tem contraindicação de usar nenhuma das duas técnicas. Ah, não tem? Não, Tá. não tem. Então, o que vai definir se eu vou usar enxerto de gordura ou prótese, primeiro de tudo, a expectativa da paciente. Entendi. Então, se eu tenho uma paciente magrinha, assim, tipo igual a você, que quer aumentar o bumbum, não tenho gordura para tirar. Então, Porque, claro, para você pôr um enxerto, você tem que pensar de onde você vai tirar essa gordura. O enxerto já ficou ali complicado, né? Então, uma pessoa magrinha que eu vou usar o enxerto, ela tem que ter uma expectativa de um aumento bem pequeno. Pequeno. Se ela tem uma expectativa de um aumento maior, então eu vou propor para ela, para a gente chegar no que você está querendo, a gente vai ter que pôr a prótese. Entendi. Né? E explicar todos os critérios e todos os riscos da prótese, e aí a gente vai decidir junto. Pensando e fazendo vamos uma aumentar comparação. menos? Ou vamos... Mas quando a gente compara até com uma prótese de mama, né, o aumento dos seios, é bem parecido o que é, enfim, prós e contras ou não? É diferente? Não, é parecido nessa questão para escolher, mas a prótese de glúteo, ela tem, assim, um pós-operatório um pouco mais complicado, tem um risco maior, porque a incisão é perto do ânus, de infecção. Entendi. Né? Tem mais cuidado redobrado no pós. Isso, nesse sentido, do pós. A recuperação da prótese de mama é mais tranquila. Então, eu vou colocar a perguntinha do público e a gente já responde, já junta tudo isso. Tem um vídeo bem legal para mostrar para vocês. Poliana, obrigada, um beijo. Pode haver rejeição mesmo fazendo o enxerto com a própria gordura do paciente? Então, o termo rejeição não é o termo correto que a gente usa. O enxerto pode ser absorvido. Tá. Né? Então, para o enxerto não absorver, a célula de gordura ela tem que passar a receber nutrição do leito, onde eu coloquei, no músculo, no subcutâneo. Então, aquela célula que não recebe, ela vai morrer e vai ser absorvida. Entendi. Né? Então, não é que tem uma reação de rejeição, de criação de anticorpos contra aquela célula, até porque a célula é da própria pessoa. Certo, né? Então nesse sentido não existe a possibilidade. Não, o que existe é a absorção. Então, por exemplo, se eu faço um bolos de gordura, com uma bolona assim de gordura, lá no centro não vai chegar sangue das bordas, então aquele centro vou perder. Tá. Né? Aquele volume que eu coloquei ali. Então, o mais indicado é a gente enxertar em em vários locais, uma quantidade menor, para a gente conseguir, né, que fique mais gordura viva, mais células de gordura viva naquela região. Isso também acaba limitando o volume. É verdade. Né? Então... E fica igual, doutora? Isso é outra coisa.
Pô, porque como é que faz pra ficar igual um lado do outro? Então, isso é Gente, mágica. Eu fico doidinha pensando nesse negócio. Aí é a mão da médica, né? Mas pode acontecer alguma simetria talento. que a gente tem que, às vezes, fazer algum acerto depois, né? Tá, isso que também. isso não acontece com a prótese de glúteo. Então, assim, eu não estou fazendo uma apologia à prótese de glúteo, porque ela tem toda uma questão também de abrir ponto, de instruir prótese, de infecção, né, pela região. Então, tem a questão da troca no futuro, né? Não tem nenhuma prótese definitiva, nenhuma, nem de mama, nem de, né? Então, em algum momento a pessoa tem que fazer a substituição. Então, eu acho que cada técnica tem sua vantagem e sua desvantagem. Verdade. E tem sua indicação correta para cada paciente. Perfeito. Eu vou aproveitar e colocar já o vídeo para o pessoal, então, conhecer como seria essa glúteoplastia, né? É um ilustre, a doutora vai explicar pra gente, depois nós vamos fazer uma questão aqui com o bonequinho. Então, aí tá mostrando a incisão, né? Que é no sulco interglúteo, mais ou menos uns 6 centímetros. Tá. Aí a gente vai fazendo descolamento do subcutâneo até a exposição do músculo glúteo máximo. E aí a gente faz uma incisão no músculo, descola, né, a região que a gente quer inserir a prótese. E aí é um descolamento até onde o dedo alcança, depois a gente descola com o descolador, né? Porque não alcança, aí a introdução da prótese, é claro que não é tão fácil assim, né? Embaixo do músculo. Num sanduíche de músculo. Vixe. Né? Então a gente tem fibras musculares para cima e para baixo da prótese, o que é diferente da prótese de mama, que hoje a gente coloca abaixo do músculo, acima do músculo, né? Entendi. Aí é meio que um sanduichinho mesmo, é no meio. É. Só que se o bumbum, doutora, tiver muita gordurinha por cima do músculo, tem que tirar? Tem que fazer tipo uma lipo junto? Não, aí se a pessoa já tem um volume suficiente, talvez ela não precise pôr prótese, né? Então, mas daí, doutora, tem o lance de ser bumbum mais molinho e a pessoa queira um bumbum durinho e não propriamente aumentado. Tem isso também? Aí ela pode treinar, né? Fazer então aí não tem muito jeito. Aí não é então uma indicação para prótese. Eu acho que uma paciente que tem muita gordura na região glútea não é uma candidata para prótese. Perfeito. Não tem que fazer então uma lipo antes para depois pôr a prótese. Entendi. E o que eu queria te mostrar aqui, Carol, é como que a gente faz a escolha da prótese, né? Tá. Então, quando a gente está examinando a paciente, a gente faz uma medição do osso sacro, né, que fica mais ou menos assim, até o trocânter, que é do fêmur. Então, essa distância aqui é a distância máxima que eu posso colocar a prótese. E aqui é o músculo. Ah, tá. Tá? Então, quando eu pego uma prótese quartzo, por exemplo, eu tenho que medir, no caso, aqui é uma paciente, né, um bumbum grande, esse tamanho caberia, ó. Tá? Tá. Essa prótese, a maior projeção dela é no final dela. Então, eu gosto de colocar ela na diagonal, pra gente dar um aumento aqui. Tem cirurgião que põe assim, tem cirurgião que põe assim. Então, tudo isso vai mudar o resultado. Entendi. É uma coisa a ser conversada pela expectativa. E eu acho que sempre fica mais legal a gente colocando na diagonal. A prótese redonda, ela já não tem essa questão da angulação. Tá. Né? Ela já fica uma coisa mais... Mas eu prefiro usar essa que eu acho que fica mais natural. Quando a gente vai fazer o enxerto, a gente vai fazer bolinhas de gordura ao longo do subcutâneo e do músculo. Entendi. E aí, claro, vai dar também. Muito interessante, gente. Tem perguntinha do público já, quem escreveu pra gente na tela. Aproveitem. Obrigada, Fabi. Um beijo. Para realizar o procedimento, é preciso estar num peso ideal? Depende da expectativa de resultado. Porque depois, se a pessoa fizer o enxerto e emagrecer, vai perder um pouco do enxerto. Vai perder um pouco do enxerto. Então, isso tudo a gente tem que conversar, né? E celulite, doutora? A gente consegue amenizar a celulite com uma ou outra técnica, pensando aí no bumbum? Então, a celulite é uma cicatriz, né? Na verdade. A celulite, o furinho é uma cicatriz. Então, na cirurgia, normalmente, a gente vai com como é uma cânula de lipo que tem um Vzinho assim na ponta, a gente vai soltando essas cicatrizes. E aí, se for muito profunda, a gente pode enxertar um pouquinho nessa região para ver se retrai menos depois. Então, bumbum lisinho fica. Que a celulite... dá para tentar melhorar, né? Aí Boa. vem todo o pós-operatório da pessoa se cuidar, não ganhar peso, né? Se não incha de novo.
Tem perguntinha ali, ó. Essa daí também é a minha pergunta sobre flacidez. Ah lá. Samara, um beijo, obrigada. Quem tem uma certa idade de flacidez, então ela coloca aí 58 anos, tá bonita, hein, Samara? Tá bonita. Fica legal a prótese? Com 58 anos é uma criança. Eu também acho. Eu acho que não tem uma relação com idade, né? A gente tem que ver o grau de flacidez da pessoa. Se tiver muita flacidez, principalmente os pacientes, por exemplo, obesas, às vezes a gente tem que fazer uma ressecção de pele nessa região aqui, ó. E tem uma outra opção de fazer uma ressecção de pele nessa região. Então, na verdade, a gente tem que examinar o paciente e aí indicar as técnicas ou a conjunção de técnicas que vai ser melhor para aquela paciente. Não é uma receita de bolo, cirurgia plástica não tem receita de bolo. E é uma cirurgia considerada um pouquinho mais, que dura mais tempo, porque são dois lados, enfim, tem toda a questão da simetria. Ela pode durar um pouquinho mais. Uma cirurgia dessa de prótese de glúteo simples, sem lipo, que é muito comum associar lipo para a gente fazer esse contorno também. Tá. É uma cirurgia de 2 horas, mais ou menos. Ah, então é rápido. Não demora muito. Tem perguntinha, aproveitem que estamos ao vivo, hein? Olha lá na tela. Lu, obrigada, um beijo pra você, que foto bonita. Quando acontece da prótese virar, posso eu mesma desvirar? E por que isso acontece? Como é que a prótese vira, doutora? Então, a prótese que foi colocada nessa técnica que eu expus, que é uma técnica intramuscular, ela não roda. Aqui roda é a prótese que é colocada no subcutâneo. Que daí a pele fica bem esticada e ali você já está em contato direto com a prótese. Isso, e aí com o tempo aquela pele vai cedendo, né? Que ficou, né, bem esticadinha, vai cedendo e aí fica solta a prótese. Então tem alguns vídeos na internet mostrando isso, a própria pessoa virando a prótese, mas é uma técnica que eu particularmente não uso, a maioria dos cirurgiões plásticos do nosso meio não usam, de colocar a prótese no subcutâneo. A prótese intramuscular não tem como você acessar, você mexer, você rodar, não acontece isso, porque o músculo não fica laceado. Perfeito, ele está ali segurando e ela se mantém assim, sempre. Então não tente fazer isso. Não. Né? O ideal é que... Agora com mama acontece. Com mama acontece. Por quê? Porque pode pôr ou abaixo do músculo ou acima. Isso. E aí com mama a gente tem mais... Se a pessoa perde muito peso, por exemplo, então sobra muita pele ou engravida, vai amamentar e volta. Aí a prótese pode rodar. Olha isso, gente. Interessante. Tem mais perguntinha na tela. Aproveitem. Obrigada, Marta. Um beijo. Qual a duração da prótese de silicone no bumbum? Então, essa pergunta é muito interessante porque é comum para a prótese de mama e para a prótese de bumbum também. O produto, ele não tem uma validade. Tanto é que essa prótese aqui, eu tirei de uma paciente. Ela está aqui há anos. Ela está intacta? Está intacta. Se eu pegar uma nova, vai abrir e vai estar igual. Então, o produto em si não tem uma validade. O que acontece, a reação que a gente faz inflamatória ao produto, ao material, né, ao corpo estranho, que forma a cápsula em volta. E essa cápsula pode, ao longo dos anos, deformar a prótese. Na prótese de glúteo é bem mais difícil, porque ela é mais densa do que a prótese de mama, ela é mais durinha. Tá. Então, mesmo que contraia um pouco, não costuma deformar muito. E estando embaixo, dentro do músculo, essa deformidade que acontece não é tão vista como a prótese de mama. Entendi. Então, a gente não fala, ó, vai ter que trocar quando não estiver muito legal, a gente vai ter que acompanhar, mas não tem uma data. Nós temos 30 segundos, mas a doutora deixou claro que o pós-operatório merece extrema atenção para não correr, aumentar o risco de infecção pós a colocação da prótese. Então, vou deixar aqui o contato da doutora. Essas perguntinhas finais podem mandar para ela no @doutorabreviado, Tatiana Moura. @doutorabreviado, Tatiana Moura. Obrigada. Beijo, até a próxima. Obrigada. Sempre excelente.